Tá. nuvem, ó. E aí depois eu te mando o link. Aí eu mando o Perfeito. link do YouTube. Eu não sei, eu costumo fazer assim, se ficar muito extensa, porque às Uhum. vezes fica muito pesado, não dá para mandar nem por Sim, Google Drive, é nem por não horrível. sei o que. Daí Tá. normalmente eu posto no YouTube e mando o link do YouTube, fica disponível, daí pode assistir direto. Certo, Assim. eu falei com o Henrique, com o Daniel, a gente vai assistir umas 200 vezes até conseguir entender, tá? Porque como é fora da nossa área, como tu sabe, né? Claro, cara, eu sei, isso aí. Eu Então, me por coloco isso, no lugar de vocês e eu imagino eu tendo que falar alguma coisa em relação a por dente, exemplo, né? arrumar o dente de alguém, É, entendeu? é, Uma é, coisa... é. Eu falei para vocês que eu arranquei, Mas cara. eles... Hã? Eu Quê? arranquei. O Ah, dentista, tu que falou. bicho triste. Eu Não, arranquei não é, o, para, Ti, para, arranquei para. o siso e o cara do lado do siso. Porque o siso era assim e o outro era. E esse aqui, que é o que era para ser bom, né? Era assim, ó. E esse aqui quebrou Putz, por causa do siso. Então eu tirei esse e esse, cara. Aqui assim, ó. Tô com um ponto ainda, né? Mas olha, foi dureza. é punk, é. O teu xará e o Daniel é bom isso aí, cara. O Henrique eu não conheço, né, Henrique? Porque nós não trabalhamos juntos, mas o Daniel tem uma mão boa para você, gosta de cirurgia. Pelo amor de Deus, cara. Quando eu Mas, eu sou melhor para colocar. Se precisar o implante, já. Ó, eu, viu já, só? eu já deixei o. Ele já botou o pino aqui, né? Se eu quiser depois colocar o implante, já tem o fixador ali, sei lá o nome, já tá ali. Ele já aproveitou a anestesia e já deixou. Mas é doideira. Então, por isso, imagina, eu me coloco no lugar de vocês. Imagina eu tendo que defender uma coisa assim, né? Que eu desconheço, enfim. Mas que eu pensei assim, ó. Eu peguei aqui o protocolo do ensaio de migração, tá? Que aí vai ficar Tá, fácil a gente entender. Entendeu? tá, porque a ideia era assim, tu explanar um pouquinho de tudo, assim, jogo rápido. Eu tô com a sequência aqui, Deixa eu ver aqui, ó. porque eu acho que, hein, Daniel, daqui a pouco, assim, tá claro, a obtenção das amostras não precisa, né? Entendi, Mas assim, cara. falar um pouquinho da cultura de células ali, bem ligeirinho, obtenção dos extratos, daí vem os 3 testes, né? Exatamente. Quer ver, ó? Se tu vai, Tá. pode seguir aí. Então eu vou fazer um. É que eu acho legal se eu mostrar um negócio para vocês, né? Tá, Porque bom, o tu tá visual, gravando então segue, vai lá. o visual fica bom, né? Deixa eu pegar Tá. aqui, ó. Eu vou pegar só então um negócio para mostrar uma cultura aqui primeiro, tá? Eu vou pegar aqui um slidezinho rapidinho de uma disciplina qualquer aqui. Quer ver? Aqui, aqui, disciplina, modelos. Aqui, ó. São modelos cultura primária. Essa primeira aqui. Se tem alguma figura para a gente para eu conseguir exemplificar, assim, para ficar. Porque daí a gente faz essa conversa e, claro, vocês não precisam captar tudo isso, mas só para ter uma ideia do que é cada um dos processos, né? Aqui já é legal, ó. Aqui já é legal alguma coisa que eu vou mostrar. Vou pegar rapidinho, assim. Então, deixa eu pegar aqui. Vou compartilhar de novo esse PowerPoint. Beleza. Tá certo o compartilhamento? Vocês estão vendo o PowerPoint ou estou vendo uma tela tipo do meu desktop? Não, o PowerPoint. PowerPoint. Eu nem vou botar em modo de apresentação, então a gente vai só conversando assim. Ó. O que acontece? As células que a gente utiliza nesse tipo de metodologia são aquelas células que são, o nome delas é 3T3. Né? Elas são células que foram tiradas da pele de embrião de rato. Tá? Só que não fomos nós que tiramos a pele de embrião de rato. Tu compra essa linhagem, é uma linhagem muito conhecida internacionalmente. Certo. Ela já vem imortalizada. Né? Ela vem. Como é que se imortaliza uma célula no laboratório? Tu faz uma transfecção gênica, isso quem faz é o laboratório que vende a célula, e coloca um gene que transcreve a telomerase, que é o nosso envelhecimento, né? O encurtamento dos telômeros e envelhecimento celular. Então, esse 3T3 que a gente comprou, a
muito tempo atrás, ela é imortal, é uma célula imortal. A mortalidade no ambiente de cultura é conforme tu vai fazendo divisões celulares e a célula vai envelhecendo. É um envelhecimento celular, né? Uma senescência celular. Essa célula não envelhece nunca, então eu posso ter ela por muitos anos. E ela é uma célula, então, muito estável nesse sentido de envelhecimento. Então, eu sempre brinco que ela é um camundongo. Ela é como se fosse, eu vou usar o quê? Eu quero testar uma droga. Eu vou usar o quê? Eu vou usar um rato do banhado ou um preado do brejo, ou eu vou usar um camundongo de laboratório que é isogênico, que é limpinho, que eu sei quando que nasce, quando que morre. É a mesma coisa. É uma célula qualquer, porém, tudo que eu fizer de intervenção, eu consigo controlar. Porque eu sei que não veio de um idoso, eu sei que não é uma célula... ótimo, Daniel, ótimo. Então, Tá, perfeito. Ela serve, ela é um coringa, assim. Sim, ótimo. E aí, só para os guris terem uma ideia, assim, isso aqui são os suplementos básicos de uma cultura. Então, para a gente cultivar uma célula, a gente usa o meio de cultura, que foi o que a gente usou para fazer a extração também, que depois eu lembro no protocolo ali de extração e toxicidade. A gente suplementa com um soro, porque tem que ter uma fonte proteica, aqui o soro fetal bovino, né? E realmente é soro fetal bovino, né? Que vai como suplementação. E um antibiótico, por quê? Diferente do paciente de vocês, que tem pele, sistema imunológico, fatores que protegem, né, de uma infecção, a cultura, ela é uma pobre coitada, ela é somente ela e o ambiente, ela não tem quem a defenda. Então, a profilaxia é essencial. Então, antibiótico. Tá. Então, hein, Daniel? Pode falar, Celso. Tu já tem uma ideia assim dos tipos de resposta dessas células, assim, se saem muito de um padrão, porque como tu já conhece essa célula, né? Tu já tem ideia da resposta que, por exemplo, como tu falou, de um camundongo do banhado lá, daqui a pouco dá uma resposta que tu não tem como saber se pertence a ele ou não, ou pertence ao meio, né? A célula tu já vai saber se o meio realmente incomodou a célula ou não. Exatamente, porque tu já ótimo. sabe de praxe que ela tem um comportamento padrão. Exatamente, se a gente estivesse fazendo com cultura primária, por exemplo, assim, vamos fazer com cultura primária de pacientes de célula-tronco mesenquimal de seres humanos. A gente teria que ter um N maior, por causa dessa questão de variabilidade. De variabilidade do meio ali, tá? Exatamente, eu tenho que ter 10 pacientes, porque eu posso ter uma célula que vai se comportar de maneira diferente nesse processo. Certo, entendi. Aqui não, aqui eu tenho uma coisa bem homogênea, né? Então, eu tenho esses cuidados, essas necessidades básicas, que são esses fatores aqui. Sim, o antibiótico para ela, o meio correto, e aí tu já sabe o comportamento dela. Exatamente, eu sei que com isso aqui ela vai sobreviver muito bem. Né? Exato. O que a gente fez? A gente pegou este meio de cultura suplementado, né? E colocou em contato com os materiais que vocês sintetizaram lá. Dentro da proporção lá da ISO, né? Justamente para ser um processo validado. Mesmo que a gente não esteja trabalhando com uma validação de mercado, né? Uma validação de clínica, né? O perfil de análise segue um padrão assim para o revisor do artigo não contestar isso, né? Porque ele pode dizer, eu peguei um material lá de 3 centímetros quadrados e botei 10 ml de meio, né? Daí o revisor pode dizer, isso, conforme a ISO, isso não é representativo, né? Eu preciso seguir aquela normativa. Então, por isso que a gente teve aquela dificuldade do tamanho da amostra, exato, pouco material e etc. E para seguir a normativa. Então, certo. O Henrique e o Daniel prepararam os materiais, eles ficaram expostos a este meio suplementado, né? Por 24 horas e por 7 dias. Lá, aí essa parte é para te obter os extratos. Os extratos. Aí as células nem entraram na jogada ainda. Né? Sim, aqui tu só está fazendo a extração
Exatamente. A Tá. extração Do do que potencialmente pode ser tóxico para as certo, células naquele entendi, meio de perfeito, cultura. tá. Se o material fosse um material solúvel, a gente não faria esse protocolo de extração, a gente faria uma diluição e Uhum. já aplicaria direto em cima. Tá, Né, mas é um material sólido, então tu tem que extrair resíduos que não polimerizaram desse material. Exatamente. Tá. E esse meio, Daniel, chama-se DMEM, né? DMEM. A gente fala DMEM, DMEM. D-M-E-M, tá? Isso. Daí o cotidiano dele, a apresentação dele é DMEM, né? É o DMEM, DMEM. Né? tá, E aí, perfeito, tá. quando fala, é uma dica para os guris ali, quando tu fala DMEM suplementado, tá? Aham. E tu não especifica por qual é a suplementação, o ouvinte já entende que é o DMEM, 10% de soro, Ó, né? anotem aí, gurizada. E Tá. os antibióticos, tá? Ah, certo, Então, certo, tipo, certo. claro que se o cara da banca não souber o que perguntar, ele vai dizer, tá, mas Daniel, me diz qual é a suplementação do teu DMEM, se ele falar DMEM suplementado na apresentação, sabe? Certo, Enfim, tá. Tá, mas isso aí não, a isso é gente importante. entende essa Tá. nomenclatura como DMEM Uhum. suplementado, já sei o que foi É utilizado. soro e o antibiótico, E o 10% de antibiótico. soro. Isso. Tá. Tá. O soro bovino, né? Soro fetal O bovino. soro bovino, tá, isso aí. Vão anotando também. Tá, aqui tá tranquilo para mim, Henrique e Daniel. Tranquilo. Tranquilo essa parte? Sim. É? Aí, o que a gente Tá. tem que cuidar, gurizada, é assim, às vezes dá um fator de confusão para todo mundo, inclusive para a gente, é a questão assim, os tempos, né? Então, olha só, aqui a gente tem já 2 tempos, né? Tá. 24 e 7 dias. Beleza. 24 horas depois que ele estava em contato com o material, a gente tirou e congelou o meio, né? Deixou ele no ultrafreezer. Certo. Fechou 24 horas, tirou, congelou o meio. Então, a gente tem 2 tempos já a serem analisados. A análise desses 2 tempos envolve um outro tempo. Por isso que às vezes a gente confunde, tá? Que é o tempo que esse material vai ficar encostando nas células, né? Ah, tá, No perfeito, caso, certo. O extrato, Pode falar, né? Henrique. O extrato. Nunca o material vai em contato com as células. Nunca o material. Vai ser sempre o extrato que tu tirou nesses 24 Boa, e 7. isso aí, Henrique. Boa, Henrique. E ele precisa ficar em contato com as células um tempo suficientemente ativo para que ele possa influenciar ou não aquela cultura de célula. Então, como é que a gente faz isso? Tá, os meios estão lá congelados. Então, a gente pega um belo dia, pega uma cultura que já vai estar pronta, que já vai estar estabelecida no laboratório, que ela vai ter uma carinha mais ou menos assim, ó. Deixa eu mudar aqui, ó. Nessa confluência aqui, ó, onde tem uns 50% aqui, né? Isso parece muito um fibroblasto, um 3T3, eles têm esse aspecto fusiforme, assim, tá? E Daniel, o Marinovic, aquela primeira imagem ali que tu passaste, tu consegue voltar só para te fazer uma pergunta ali. Claro. Essa aí tu tem disponível para, de repente, passar para o Henrique e para o Daniel para eles botarem na apresentação? Claro que sim. Claro. Pode ser? Tá, claro. Tá. Depois eu já Deu. vou anotar aqui. De repente, Henrique, Daniel, seria legal, porque essa aqui tá bem fácil de quase repetir essa fala do Marinovic, que é boa. Ilustrar bem. Tá. Exato. Sim, fica bem legal. Achei Os frascos eu achei no Google. Essa apresentação aqui eu posso mandar para vocês. Ela é uma aula de bases de cultura de células, assim, sabe? Daqui a pouco tem até outras coisas que dá para pegar ali, tirar umas ideias. Os guris apresentam agora, o Daniel é na terça e o Henrique é na quinta. Show. Então, então a gente pega uma cultura que vai ter mais ou menos esse aspecto aqui, tá? De quantidade de célula lá que está corrente lá no laboratório, está numa garrafa. A gente tem todos esses tipos aqui de ambientes de cultura, ó, tá vendo? Tem garrafa que nós chamamos pequena, média e grande, mas na verdade ela tem um tamanho específico, é 25, 75, 150 centímetros quadrados de superfície de cultura. Tem placa de Petri que é de 60, tem de 100, tem de 80, tem placas de cultura, tem de tudo, tá? Então, lá no dia a dia, as células sempre, ou
deveriam estar em garrafas, porque eu estou cultivando em grande volume, né? Eu vou pegar, então, as células dessa garrafa, certo? Eu vou usar, essa célula tem essa característica que é grudar no fundo do poço, ou no fundo da garrafa. São células aderentes, tá? É um tipo de cultura. Essa placa e essa garrafa tem um preparo, ela tem uma carga iônica que proporciona adesão celular, né? Para eu retirar a célula desse fundo dessa garrafa, eu tenho que agir com uma enzima para cortar as proteínas de adesão. Então, eu quebro as proteínas de adesão e consigo soltar a célula do fundo dessa garrafa. Então, eu tinha uma garrafa ali, beleza? Peguei essa garrafa, coloquei essa enzima, né? O nome dela é tripsina, depois até também a gente pode trocar no protocolo, isso vai estar né, no protocolo né, de preparo. Coloco a tripsina, elas vão soltar. Como elas vão estar todas ali boiando, eu não posso simplesmente tirar dali e tentar botar em outro lugar. Eu tenho que pegar dali, eu vou centrifugar ela num tubo cônico, como se fosse um conezinho mesmo, que se chama, nós chamamos de tubo Falcon, por causa da marca, mas é um tubo cônico. Centrifugo essa amostra, as células vão ficar todas no fundo do tubo. Aí eu vou tirar a tripsina que eu usei para soltar elas e vou fazer... A tripsina não vai alterar nada de resultado. Nada. Nada. Só é usada para soltar. Só para soltar. Tá, segue tranquilo. E tem um protocolo de exposição que é justamente para ela não ser tóxica e não influenciar, tá? E aí eu vou fazer uma contagem. Eu preciso saber quanto de célula eu tenho. Daí existe um sistema que a gente utiliza, que é um hemocitômetro, que se chama câmara de Neubauer, que eu coloco uma pequena fração do meu extrato ali, não vou usar a palavra extrato, porque senão vai lembrar dos materiais, do meu conjunto de células que eu retirei, e faço uma contagem, e essa contagem me permite estimar quanto de célula eu tenho, total, naquele local. E aí eu vou pegar o protocolo para fazer o teste MTT, né, que é o de toxicidade. Nosso meio está lá guardado, não tem nada de conexão ainda. Tá, eu vou pegar perfeito. Essa placa aqui de baixo, ó, que é uma placa de 96 poços, ó, essa plaquinha aqui, ó, tá vendo? Estou passando o mouse ali, não sei se dá para ver o mouse. Dá Beleza. Sim. Essa placa de 96, em cada poço, eu vou colocar a mesma quantidade de célula. E é um padrão também. Eu uso 10/4, tá? Então, eu conto, eu tenho tantas células, eu vou colocar 10/4 células por poço. Quantos poços eu vou usar? Triplicata com o número de testes que eu vou fazer. Eram 30 e poucas amostras no total, era 15 do Henrique, 16 do Daniel, papapá. A gente montou a placa. Pum. Ainda sem material nenhum, né? Só com meio de cultura, DMEM suplementado, com as células. Tum. Preparei essa placa, eu tenho que dar um tempo para a célula aderir no fundo da placa. Isso leva, de 6 a 12 horas, mais ou menos. Então, normalmente, a gente prepara a placa um dia antes, pode ser final de tarde, não precisa ser muito regrado nesse sentido. Prepara, faz tudo isso que eu falei, põe na estufa de CO2 e vai para casa. Beleza. No outro dia, pega a placa, dá uma olhada, ela tem que estar assim, igual aqui os 50%, ó, com células aderidas, bonitinhas, todos os poços. Beleza. Vamos lá no ultrafreezer, pegamos os materiais. Beleza, descongela, aí vai. Henrique, G1, G2, G3, G4, G5, G6, G9. Daniel, G1, G2, e tira o meio de cultura que está na placa de 96 e coloca o meio que foi extraído, o meio que estava congelado. 100 microlitros. Que é o meio DMEM daí. Que é o meio DMEM. Que estava congelado. A gente coloca em cima das células já aderidas, já prontas. Perfeito, tá. Coloca em todo mundo.
fechou a placa, daí tu vai ter toda uma placa, a gente fotografou ali umas placas, daí uma placa toda exposta, né? É uma placa que tem célula, que tinham células boas, que estavam no meio de NEM suplementado, que receberam agora o meio doente, o meio a ser testado. E aí entra outro tempo, aí que confunde às vezes. Nós deixamos 24 horas as células em contato com esse meio. Ela com o meio. Na estufa, beleza, crescendo lá. Em cada placa, nós vamos ter uma triplicata, né, que vai ser o controle, e também é um fator de confusão, o controle negativo e positivo para o MTT. Mas isso aí também é bobagem discutir isso. Ah, mas você chama positivo de negativo e negativo de positivo. Tem que ter um controle que ficou em meio de main, suplementado, bonito, que ela gosta, e um meio que agora, neste momento, ficou em meio de main, mas que depois das 24 horas a gente vai destruir com hipoclorito, que mata a célula. Tá. Uhum. Então, no tempo zero de exposição, tá assim, todos os grupos, né? E uma triplicata em Demen e uma triplicata em Demen. E foi para a estufa. 24 horas. A triplicata que tu fala, Daniel, é porque tem 3. Isso? Esforços Tá. de cada uma. Sim, de né? cada uma. Tá. Cada um dos pontos. Tá. Fechou 24 horas, pegamos a placa. Aí agora a gente vai ter que fazer o seguinte, a gente vai ter que pegar e tirar esse meio de cultura, esse meio, o meio dos grupos e o meio de NEM, todo mundo, e colocar o MTT. Agora é a hora do teste, né? Então, assim, foi a extração, 2 tempos, o preparo da placa, né? Aí entra outro tempo, ela fica umas 12 horas se preparando, aderindo, tira tudo, bota os meios de exposição, fica 24 horas e agora é a hora de testar. Para testar, entra mais um tempo. Aspira todo mundo, tira todo aquele meio e coloca o MTT, uma solução que a gente chama de solução de trabalho. Né? A gente dilui o MTT, que está, acho que em 5 miligramas por ml, ele passa, não, está em 50, ele passa para 5. A gente dilui ele também, depois manda no protocolo. Ele vai ficar meio amarelado, ele não vai ser vermelhinho assim, ó. Então a gente prepara essa solução e coloca o MTT em todo mundo, tudo igual, né? E naquele poço, naqueles 3 poços que serão os nossos controles de toxicidade, nesse momento a gente pega um pouquinho de hipoclorito e pipeta naquele poço, deixa 10 segundos, assim, aspira e bota o MTT. Porque daí a gente matou aquelas células, a gente destruiu aquelas células. Beleza. Esse MTT precisa ficar de 2 a 4 horas agindo. Por quê? Porque ele vai pegar, ele é um sal, ele se chama sal de tetrazol. Ele entra na cadeia mitocondrial, na cadeia respiratória das células. Se não aconteceu nada com as minhas células, é o que eu espero, por exemplo, no nosso controle, que não recebeu nada, ele vai entrar na cadeia mitocondrial, vai passar batido e vai ser eliminado, conforme ela vai utilizando o ciclo respiratório, ou eu não sou bioquímico, mas o fluxo respiratório, né? Eu não sei qual é o termo correto. Então, ela vai utilizando, e ela não metaboliza. O MTT passa batido naquela mitocôndria que está boa. Quando a mitocôndria está com uma disfunção, ele vai começar a reter um pouco de MTT dentro da mitocôndria. Não vai conseguir eliminar tudo, né? Esse decaimento da funcionalidade mitocondrial, a gente infere que isso seja uma alteração na viabilidade. O MTT, ele é todo assim, ele é uma conexão de ideias, né? Então, ele está ali, fica 4 horas, o MTT ali agindo naquela placa. De 2 a 4, pode ser 2 horas. Aí, fechou o tempo, a gente pega essa placa, a gente coloca um outro reagente
para solubilizar, para a gente conseguir visualizar isso, que é o DMSO, que é o dimetilsulfóxido. Então, tira o MTT, bota o DMSO, dá uma agitadinha e vai para um leitor, que é um leitor de placa. É um leitor de um espectrofotômetro. É ELISA. Um leitor de ELISA, exatamente. Ele vai para um leitor de ELISA. E o que vai acontecer? A gente faz uma leitura num comprimento de onda de 570 nanômetros, que é o indicado para o MTT, né? E ele vai fazer uma leitura de todos os poços. O poço controle, que não recebeu nenhuma alteração, nós vamos usar como referência de 100% de viabilidade. Então, a absorbância dele a 570 foi 0,700, 0,730 e 0,800, a triplicate. Essa média é o nosso 100%. Coloca isso como uma referência. E a gente olha todas as outras leituras e vamos dizer, Sim, aí tu vai fazer um percentual aí dos outros. Exatamente. Em relação ao 100%, tá? Faz uma regrinha de 3 ali, Ótimo. se 0,80 e tantos é 100%, o 0,40 e tantos é 50%. Tá? E aí tu vai observando. Aquele controle negativo, eu particularmente, aquele controle que vai hipoclorito, né? Que pode ser chamado de positivo, porque o teste é para ver toxicidade, né? Mas enfim... Sim, seria 100% tóxico, na verdade, mas ele é o teu negativo, ele é o teu controle negativo. Isso aí, eu sempre acho que essas coisas é discutir o sexo dos anjos. Porque tu quer o resultado. Negativo. Claro, semântica, né? Seja prático. Quer publicar ou não quer publicar? Quer ficar fazendo frescura, entendeu? Então, aquele poço do hipoclorito, eu uso só para ver, cara, o NTT está funcionando. Porque ele derrubou, entendeu? Ele vai estar com uma absorvância lá nos pés, assim, sabe? Beleza, tá ótimo. E eu uso a referência do positivo numa tabelinha que até eu ainda não terminei de montar, o Fábio só planilhou os resultados, que tem um desconto do branco, que a gente faz um poço branco só com DMSO, e a gente faz essas relações de percentual, tá? E aí fechou, né? A gente tem o quanto de toxicidade eu estou tendo nessa minha fotografia. 40, 37, 55 e aí por aí vai, entendeu? Essa questão. O que me surpreendeu foi o nível de toxicidade. Tá? Eu achei muito alto, tá? Eu achei muito alto. Não vem ao caso agora para a qualificação de vocês, né? Mas eu não, assim, a gente vai repetir, a minha sugestão é essa. Sim, eu acho que sim, é quase como um piloto que nós iniciamos e agora corrigir, né, Daniel, algumas coisas, os do Henrique até polimerizaram, depois eu quero conversar contigo, Henrique, um método de fazer um pouquinho diferente ali e tal, mas depois, E se por acaso acontecer de isso se manter, realmente, cara, é super citotóxico. Super tóxico. Beleza, nós vamos... Não, tudo bem, o que os guris querem ver é exatamente isso, sabe? E tentar reduzir um pouco, aplicando o calor, ver se altera um pouquinho essa citotoxicidade, melhora. Exato. Então a gente repete, depois a gente faz uma outra bateria e daí vê, porque pode ser por ter se apresentado assim com um nível tão alto de citotoxicidade, pode ser um viés da técnica aqui, pode ser alguma coisa que aconteceu na estufa durante a noite e a gente não conseguiu, não detectou nada, porque, sei lá, tu verificou mais citotoxicidade no do Henrique do que no Daniel. Exatamente. Isso, né? Exatamente. Tá. E o meu foi feito depois do Henrique, né? Isso. Mas os aquecidos foram juntos, né? Então, tem uma flutuação ali. Isso é até legal mandar para vocês, até porque eu não conheço os grupos, né? Daqui a pouco vocês vão ver se tem alguma coerência. Daqui a pouco a gente agora vamos corrigir na sequência e os guris nem vão falar lá na defesa, Daniel, que eles já começaram, sabe?
A ideia é assim, Ótimo. nem iniciaram, mas na Claro. verdade eu quero já que os guris defendam o mestrado com um artigo já publicado, sabe? Exato, Por isso que a gente está exatamente. correndo na frente. Claro, tem que dar o pulo do gato. Tem que- Exatamente, isso aí. essa é a manter Claro. essa linha de publicação que a gente tem feito. Exatamente. Mas pode seguir, Dani. Toca, tá, aqui então citotoxicidade tá bem legal. Eu acho que essa fala aí tá nota 10. Tá, perfeito. De E aí- repente eles nem vão falar na defesa, eu vou gravar eu vou botar a tua gravação para os dois, o que vocês pode acham? ser isso. Henrique, pode ser, né? E agora, Eles nem materiais vão inéditos. falar. Eu vou passar Isso, um materiais- videozinho pra vocês. Vou passar um videozinho aqui. Toca a bala, Dani, Pô, vamos lá. gurizada. Aí, então, assim, aí aqui matamos, então. O ensaio de migração, que foi o que a gente fez, eu peguei Isso aí, aqui, ó. agora é esse aí, tá, ensaio de migração celular, certo? Tá, aqui tá o Word na tela aqui, vocês estão vendo no compartilhamento ou não? Tá o PowerPoint. Tá, o PowerPoint. Peraí. Esse negócio, às vezes ele- parar aqui. Vou compartilhar só o arquivo aqui. Compartilhar a tela fica mais fácil. Tu tá com tu abriu o Word, agora tá aí tá o Word. Tá o Word? Deu, joia. Tá, joia. O que a gente faz nesse teste, tá? A gente faz o seguinte, aquela premissa da extração, 24, 7 dias, a gente usa o mesmo material, tá? Mesmo sistema. Só que em vez de preparar uma placa de 96, a gente prepara uma placa, aqui está representada uma placa de 12 poços. A gente usa de 24, tá? Não muda nada. Aqui é essa a questão. Uma placa de 24 poços, a gente, antes de começar o experimento, antes de plaquear, a gente faz esses dois riscos aqui no fundo da placa, na parte de baixo da placa, tá? Ele tem 2 milímetros de distância entre os dois riscos, tá? E ele é traçado bem no meio da placa, com uma linha horizontal, assim, tá? Bem no meio da placa. E a gente faz todos os poços, então recebem esse risquinho aqui. Beleza. Vai para o fluxo já assim prontinho. Mesma coisa. Tripsiniza as células, como a gente fez para o MTT, conta as células e faz o plaqueamento dessas células nessas placas de 24 que tem esse risco por baixo. Beleza. Mesmo sistema, tem que esperar a célula aderir, tá? No fundo da placa, naquele sistema, perfeito. 12 horas, 6 horas, enfim. Tá. Pegamos essa placa, só que agora uma placa de 24 poços. Olhamos, bom, a confluência está boa, está igual a gente viu lá no MTT, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar, que nem nessa figurinha aqui, ó, e vai pegar uma pipeta, daquelas que vocês viram no fluxo, que é uma micropipeta, vai botar uma ponteira de 200 microlitros, daí, porque a ponta é quase uma ponta de uma caneta, assim, tá? E a gente vai pegar a placa, bem assim, ó, pega a placa assim, tá? Aqui tá o poço, né, com as células. A gente coloca a ponteira lá no fundo da placa e puxa assim, ó, e tira fora. A gente faz um risco, a gente retira as células, a gente faz uma aqui uma ferida. Aqui, tu não usa nada de enzima para soltar agora. Agora tu não, risca. Já soltei e já preparei, né? É verdade, tá certo. Tu já preparou isso. Já preparei. Agora eu risco ela e ela faz. Eu não tenho nenhuma imagem aqui, mas eu tenho até as de vocês. E ela vai fazer assim, ó. Quando eu olhar no microscópio, num aumento de 20 vezes, eu vou enxergar bem esse redondinho aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Isso eu enxergo no microscópio. Como é que eu enxergo isso? Eu vou enxergar célula e aqui um buraco. Assim que eu vou enxergar, ó. Tá vendo? No meu microscópio. O que eu faço? Fiz tudo isso em todos os poços. E aí no poço 1 eu vou botar Henrique, grupo 1, no 2, grupo 2, grupo 3, grupo 4. Cada poço vai receber um grupo. Daniel, G1, G2, G3, G4, G5. Beleza. Vou para o microscópio e vou capturar uma imagem de cada poço. Exatamente naquele ponto. Porque eu enxergo a linha de cima
a linha de baixo e o meu risco. O risco, aliás, a minha falta de célula, vamos chamar assim, para não confundir risco. O risco eu fiz atrás. A minha falta de célula. Fotografo todas elas. Vai para a estufa. Tenho um poço que está com meio DMEM normal, que está promovendo o crescimento, a migração dessas células, tá? E coloco os materiais de vocês em cada um dos poços. E vai para a estufa. Aí a gente começou a fazer um sistema de captura, porque nós não conhecemos o quanto esse meio de cultura vai influenciar no comportamento dessas células. Então, a gente padroniza assim, vamos no final, se fez de manhã, vamos no final da tarde fazer mais uma captura. A gente pega toda a placa de novo, captura todos os poços. 12 horas, 24 horas. Eu acho que nós somos até 48 horas. Até que o controle fecha, fica fechado, e as células de vocês vão ficando assim, ó, né? Até se encontrar. Feito todas essas capturas, a gente vai ter tempo 0, Henrique, grupo 1 até 8, Daniel, grupo 1 até 8. Tempo 1, tempo 2, e aí vai, tempo 3, tempo 4, tempo 5, tempo 6. Vai? A gente vai levar isso para um software que se chama Image Pro e vai pegar esse espaço e vai fazer 10 linhas horizontais traçadas que vão quantificar em micrômetros qual que é a distância entre um e outro. Tá bem? E aí a gente faz a média desses 10. Então, no tempo 0, nós tínhamos uma média de, sei lá, 22 micrômetros a nossa fenda. No tempo 2, a média é 20. No tempo 3, a média é 14. No tempo 4, não. E aí eu vou a ideia é a célula migrar e fechar a fenda. E fechar a fenda. Entendi. Se alguma coisa está influenciando no processo de migração, ela vai levar mais tempo para fechar. Sim, né? Sim, o tempo 0 e 1, o 2, o 3 e o 4 basicamente não vão ter diferença entre eles. E tu olha o controle, ele fechou. Entendeu? Tá, e o controle, entendi. a gente ainda manteve um controle com soro 10% e um controle com soro 5%. Por quê? A ideia é reduzir o soro fetal bovino, porque se tu reduz o soro fetal bovino, tu faz com que a célula não tenha tanto ciclo de divisão. Então, que realmente aquilo seja fatores de migração e não de divisão celular para fechar aquele halo que foi criado. Tá? O problema desse ensaio, que aí não precisa entrar na quadra de vocês, é o seguinte: as amostras do Henrique arrebentaram a célula, perdeu o brinquedo, entendeu? A gente não tinha captura de imagem, a gente não conseguiu fazer longitudinal. Tem o tempo 0, o tempo 1 lá, que sei lá, que foi 12 horas depois, ou algo assim. Não tinha nada. Todo mundo soltou. O do Daniel ficou, entendeu? Teve 1 ou 2 materiais do Daniel que se perdeu, tá? Mesma premissa do MTT. Pode ser uma realidade, pode. Pode. Temos que descobrir, eu acho que refazer mesmo, né, Henrique, ali e ver o que aconteceu. Particularmente, eu acho muita toxicidade, tá? Sim, mas, tu assim, me falou, eu posso Daniel. estar plenamente errado. Posso estar errado. Sim. Tá? Eu acho que é mais alguma coisa metodológica, e aí não do Henrique e do Daniel, metodológica nossa aqui, estrutura, como eu falei, daqui a pouco o CO2, ele é tudo por tubulação agora, a gente, de repente, alguém pode ter fechado lá em cima, não sei. Muitas coisas podem acontecer. Ou no preparo alguma coisa, né? Não sei também, porque o Beto testou a citotoxicidade dos materiais semelhantes que o Henrique está testando agora. Acho que um cimento era o mesmo, né, Henrique? Sim. E tinha dado normal, assim, alta citotoxicidade, mas dentro de um normal, né? Uma normalidade. Então, talvez deu uma contaminação, não sei, né? Na hora de fazer, sei lá. O Henrique botou o dedo no nariz, tirou um tatu ali. Botou mas aí ia crescer microorganismo, né? Não ia ser assim, entendeu? Não ia ser tóxico. Me parece alguma coisa mais associada realmente à montagem
do teste, a estrutura tá, de montagem tá. do teste. Daí, É. tipo, não gosto de falar a palavra culpa, mas atribuída à equipe que plaqueou, que é a equipe ICER, não é a equipe UBRA, entende? Tá. Se Bom, repetir, vamos repetir, Daniel. exato, e for tóxico assim, bom, daí, Tá. cara, Segue. o negócio é Tá. complicado. Mas, normalmente, por extração, é difícil de ter tanta toxicidade, sabe? Tá. Eu lembro isso Não, mas tá aconteceu... bem, eu entendi. Tá bem. Deixa eu te perguntar. Desculpa te cortar, Daniel. Claro. Não, pode seguir, depois eu te pergunto. Uma vez isso aconteceu num trabalho do Alexandre, que também era dentista, mas ele preparava o material e ele tinha uma dificuldade de fazer uma evaporação de um solvente lá, daí o troço vinha assim, explodindo, era igual hipoclorito mesmo, né? Que eu não vejo que seja o caso do material de vocês, que é um material... Pois não é tão tóxico mesmo assim, sabe? Hein, Daniel? Tá. Posso te perguntando aqui? Pode. Só estou respondendo para a guria que vai ser banca comigo, ó. Tá, mas estamos no final aqui também, eu acho que sim. Beleza. Deu? Deu. Aqui no ensaio que tem aqui o texto que tu mandaste para os guris, que nós botamos sem entender, aqui no ensaio de migração celular, começa assim, ó, a linhagem NIH/3T3 será exposta ao... Aí nós copiamos aqui, cara, agora eu já vi que não é ao... Aqui tem ZIKV. Eu acho que é um teste que tu usou isso aí é o Zika vírus. É o Zika vírus. Pati, nós deixamos isso, cara. Teria que ter mudado. Botaram Zika, né, cara? Paca, sim, porque para nós era tudo né? Daí eu até conversei com os guris, não, eu acho que isso aqui ele é necessário, o Zika vírus para isso aqui. É o Zika, então acho que se der para arrumar agora, eu acho que não dá mais. Eu vou ver. Acho que eu já enviei o projeto, não tem mais como. Mas eu acho que é só aqui que está a diferença, porque aqui ele tem o Zika vírus. O resto, todo o processo é o mesmo, né, Daniel? Exatamente. Na hora da mijada, tu tem... Na hora da mijada. Mas é bom para os caras daí ver assim, porque né, vão achar um lugar para encher o saco dos guris. Para ver se eles estão atentos. Exato, Henrique, exato. Tá. Então foi. Migração tá bem entendido. Beleza. Agora o adesão. Isso? Isso, deixa eu pegar aqui, ó. Também tá com Zika aqui. Também não, o Zika era o... O Zika era o alvo. Era o carro-chefe aí, ó. Mas a metodologia é igual, não muda, né, Daniel? Não mantém muda. Tudo igual, né? Tá. Nessa parte fala no Vero também, que eu não... Aonde o Vero é uma outra Na célula. segunda linha ali. Na segunda da adesão ou da migração? Ensaio da adesão. Deixa eu ver. A exposição ao Zika vírus por 2 horas. Não, eu até vou tentar ver se a gente arruma aqui e eu mando por WhatsApp para os professores daqui a pouco. Isso. Vamos ver se dá. Mas é chato o cara mandar depois que o programa já mandou, sabe? Um pouco ruim. Pode seguir, Dani. Tá, vou pegar o adesão celular. Adesão aqui, vou pegar. Então, esses 3 tipos de teste, eles vão me dar assim, um cercado geral da citotoxicidade do próprio material, né? Exatamente. Na verdade, não da citotoxicidade, acaba sendo citotoxicidade de 3 formas analisada, né? O adesão e migração eu acho interessante porque é bem comportamento, né, celular. Anota aí, Henrique, isso aí, Daniel, importante. Aqui, ó. Adesão, migração, adesão. Bom, o ensaio de adesão, como é que a gente faz? A gente volta para aquela ideia ali do a gente volta para aquela ideia da tripsinização, do preparo, né, das placas. Lembra que a gente preparou a placa do MTT e preparou a placa agora do ensaio de migração, né? O que a gente faz no ensaio de adesão? Tá? A gente vai ver se esse material influencia na capacidade de adesão das células. Então, a gente pega a célula que está numa garrafa, tripsiniza, retira, né? E
e faz o plaqueamento dessas células com elas ressuspendidas nos meios de extração. Entende? Lembra que os outros 2 experimentos a gente fez assim: tripsiniza, prepara a placa com o meio normal, bota na estufa, espera aderir, volta e faz as exposições e tudo mais, né? Agora, gente, tripsiniza e já plaqueia utilizando o meio que foi extraído. E aí a gente deixa essas células aderindo por 2 horas, 3 horas no máximo e tira tudo que não aderiu. Só aspira. Aspira todo mundo, certo? Pega um corante também, que vai corar as células, um corante normal, pode ser um Quimsa, eu não sei o que está aqui no protocolo de corante. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, um cristal de violeta. Aqui. Então, qualquer corante celular, qualquer substância que possa corar as células, a gente faz essa coloração e vai fazer uma leitura também num leitor de ELISA, né? E vai quantificar o quanto que eu tenho de material aderido nos meus grupos em comparação ao quanto que eu tenho de material aderido no meu controle. Então, eu expus as células com este meio de adesão, com esse meio de extração, e proporcionei as 2 horas que são essenciais para que a célula faça o protocolo ou tenha a necessidade de aderir naquela estrutura, naquela placa. E eu consigo quantificar, vejo, olha, o biomaterial do grupo 1, 2, 3, 4, ele não muda nada em relação à capacidade de adesão, porque se comportou muito semelhante ao controle, né? E se eu tiver menos células aderidas, isso é uma consequência da exposição desse material, né, daquelas células àquele determinado material. Então, o que eu faço no protocolo de adesão é o seguinte: fazer com que a célula necessite aderir no fundo da placa, que é aquele momento pós-tripsinização, já em contato com o meio de extração, naquele momento, né? Então, é outra via, né? A primeira é tripsinizei, botei para aderir num meio DMEM normal, ficou às 12 horas, fiz o MTT. Beleza. O migração, tripsinizei, deixei aderindo por 12 horas, fiz o risco, expus e quantifiquei. Agora, tripsinizei, botei o meio ruim, o meio de extração, botei na placa, esperei só 2 horas e pá, fotografei. E eu vejo quanto que ele aderiu no total. Entende? Então, esse é o protocolo de adesão celular. Tá? E aí, tira o vero, porque a gente fez... Esse aqui a gente não fez ainda, tá? Sim. Mas vai ser tudo 3T3. Tá. Todas 3T3. Todas 3T3. Tá, perfeito. Tá, Daniel, ótimo. Tá, gurizada? Ótimo, excelente, excelente. Qualquer coisa a gente marca Qualquer um outro coisa dia. Isso. Não, vai lá para tua banca, mas acho que não tem, assim, até a defesa deles está tranquilo. Qualquer coisa a gente te manda um WhatsApp rapidinho. Beleza, isso. Tá. Daí eu respondo no WhatsApp ali, vamos Tá bem. triangulando aí o negócio. Gurizada, qualquer coisa vocês me escrevam para a gente falar depois, em particular, para o Daniel, liberar o Daniel. Daniel, Certo. muito obrigado, professor. Muito obrigado Show, mesmo. gurizada. Mesmo Imagina, assim, de coração. Deu uma clareada boa mesmo. Sim, porque daí sim, acaba 100%. porque só aquele texto é complicado, né? É complicado, mas assim, ó, pá, muito obrigado mesmo. Show de bola. Qualquer coisa, Valeu. prende o Tá. grito aí. Boa sexta-feira, boa banca. Abração. Para vocês Tá? também. Bom fim Eu de tenho aí. uma banca também às 6 horas. Valeu, um abraço. 6 horas de que merece. 6 horas, E depois eu quero pedalar ainda. Valeu. Um abraço. Valeu. Até, Tchau. Um Tchau. abração.